O portal Deadline soltou nos últimos dias que um novo filme do Rambo pode estar em processo inicial de pré-produção. E, aparentemente, o rumor informa que talvez já tenha diretor e até ator escalado para ser o Rambo. E, acreditem ou não, não estamos falando do Sylvester Stallone. Então fica ligado que o nosso papo de hoje é sobre o provável novo filme de Rambo. Editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabu na área. Para quem não conhece, Rambo é uma franquia, de filmes que foi derivada de um livro chamado First Blood, de 1972. E na história do livro, ela conta exatamente aquilo que a gente vê no primeiro filme. Um ex-veterano da Guerra do Vietnã que volta para o seu país, um pouco perdido, cheio de lembrança, cheio de trauma. E aí ele acaba sendo acusado injustamente de vadiagem pela cidade, e nisso acaba sofrendo, violência, o procedimento da polícia da cidade que é meio corrupta, meio marruda, e acaba, tirando, de dentro do Rambo aquele combatente experiente que estava adormecido quando ele volta do final da guerra. E em todos os filmes, o Rambo é literalmente uma máquina de matar. Porém, aparentemente, o Hollywood acredita que ainda tem um pouco mais da história desse personagem para ser contada. Só que agora em um modelo de prequel, ou seja, contar a história do início do Rambo, antes da Guerra do Vietnã. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Só que antes da gente ir pro conteúdo, galera, já clique em gostei, compartilha com a galera, porque isso está ajudando a movimentar o algoritmo e faz muito bem pro nosso canal. E se você é novo aqui, já clica em se inscrever e, claro, clica também no sininho para receber as notificações. E não esquece de deixar um comentário avisando que você é novo no canal, até pra gente desejar boas-vindas. Vocês estão sendo muito legais com a gente, o canal continua crescendo e é tudo graças a vocês. Então, obrigado demais e sem delongas, bora pro conteúdo. Toda a história da Guerra do Vietnã, ela acaba em 1975. Só que os conflitos se iniciaram lá em 1955. Já o livro First Blood, ele foi lançado em 1972, trazendo a história do assombrado e ao mesmo tempo paranoico veterano de guerra John Rambo. O livro virou o primeiro filme do Rambo de 1982, que fez tanto sucesso que mais 2 filmes foram lançados. Rambo 2, A Missão, de 1985, e Rambo 3, em 1988. E durante ali os anos 80 e 90, meio que estava em alta aquela imagem do macho alfa, viril, moralizador, raiz, o famoso exército de um homem só. E foi por personagens como esses que atores como Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis e Sylvester Stallone ficaram conhecidos pelo grande público, em filmes como Soldado Universal, Comando para Matar e o próprio filme do Rambo. E eram filmes que faziam maior sucesso na época, porque mostrava aquela imagem do homem que protege o seu território, protege a família, quem ele protege, ele realmente protege de verdade, e quando mexe com esse cara, ele precisa caçar, ele vai até as últimas consequências. O Rambo, nessa época, para vocês terem uma ideia, ele se transformou em referência nesse tipo de personagem. E se fosse pra gente comparar, com o personagem das HQs, por exemplo, ele seria um personagem numa espécie de Wolverine, uma espécie de O Justiceiro, aquele cara que ele é um pouco mais quieto, é introspectivo, ele tem os traumas dele, mas assim, se não mexem com ele, ele é inofensivo. Em muitos momentos é até gentil. Mas assim, são personagens que já perderam um pouco do jeito, do tato de lidar com pessoas. Eles sabem que, é difícil para eles lidar com pessoas e saber que a qualquer momento eles podem perder aquela pessoa ou eles podem ser obrigados a ferir aquela pessoa caso ela se volte contra ele. Porém, são personagens extremamente habilidosos e no mercy. É sem piedade. Já foram combatentes, já foram andarilhos e agora eles buscam, tem aquela jornada do herói, onde eles buscam quase como se fosse uma espécie de redenção para viver o resto da vida em paz. Tanto é que meio que
A redenção para alguns desses personagens é, no caso, a morte. É o único momento onde eles conseguem descansar e esquecer aquilo que eles já viram. Porém, em vários momentos já tiveram que sobreviver e de uma forma até primitiva, sabe? Aquilo, se for para sobreviver, é eu ou é você. Não tem vacilo, não tem uma forma onde eles vão pensar duas vezes, entende? Então o Rambo ele é bem essa característica de personagem. Traumatizado, introspectivo, sisudo, porém extremamente competente em combate. Só que aí é que tá. A gente só conhece essa etapa do Rambo. O Rambo veterano, o Rambo que, cara, se você der uma gilete na mão dele, ou se você der um canudinho, vai virar uma arma e ele vai matar os caras. E é exatamente neste ponto que Hollywood está pretendendo atacar, querendo contar com uma história de origem do Rambo antes da Guerra do Vietnã. Ou talvez, né, como ele se alistou no exército. E isso é um ponto bem interessante, galera, porque não se sabe absolutamente nada sobre esse projeto ainda, com certeza. A gente não sabe se vai mostrar o pequeno Rambo quando era criança, ou se a gente vai conhecer o John, o garoto, né, com ali já mais adolescente, indo se alistar no exército. Ainda não tem nada foi divulgado ainda sobre esse roteiro. Na verdade, a gente não sabe nem se tem um roteiro. Só que é bem provável que a gente veja o início desse Rambo de fato. Talvez algo parecido com o que a gente viu em Capitão América, o Primeiro Vingador, onde a gente ainda tem um Steve Rogers cru, que não era o Capitão América, ele já tinha o instinto do heroísmo, né, do herói, só que ele ainda não tinha o soro do super soldado, eram magricelas, né? Só que o Capitão América, no caso, nunca foi um covarde. E eu acho que muita gente também não quer ver isso do John Rambo. Porque vamos ser sinceros, quando a gente vê o filme do John Rambo, e os filmes do Stallone, ele é aquele cara, mano, trincado, brabo, musculoso, só que ele não é um cara muito grande, muito volumoso nos filmes que ele fazia nessa época. Você vê assim, um cara seco, muito assimétrico, só que ele não era aquele cara gigante, já no caso como o Dolph Lundgren, por exemplo, que tinha quase 2 metros de altura. Ele já era um cara um pouco mais baixo ali, um pouco mais baixo de 1,80, né? Próximo de 1,80. Então a gente via um cara que era extremamente preparado, só que não era um cara gigante. Então pode ser que a gente veja ali, no decorrer do contar dessa história, um John Rambo talvez gentil, né? Talvez um John Rambo que conversava mais, que sorria mais, né? E que pelos horrores da guerra, provavelmente ele vai se transformar nesse cara traumatizado. Então pode ser que a gente não veja só a transformação de um recruta, né, de um soldado em um experiente veterano, mas também da formação dessa carapaça do exército de um homem só, que é o John Rambo. Porque, vamos lá, galera, é um personagem que ele já teve 5 filmes, né, sendo 3 ali nos anos 80 e mais 2 depois dos anos 2000. Já teve versão em jogos, a gente já teve versão dele em desenho animado, em revistas. Então assim, e essa parte da história do John Rambo, ela só foi tratada em pequenos flashbacks, tanto no desenho quanto durante os filmes. A gente não sabe absolutamente nada do passado do John Rambo. Então conhecer-se algo mais da história dele, eu acho que pode ser um caminho muito acertado, né? E a gente já tem até ator, ou pelo menos é o que diz os rumores, né, soltados ali pelo portal Deadline, de quem que vai ser o ator que vai interpretar o John Rambo. E não, senhoras e senhores, não é o Sylvester Stallone. E rumores apontam que Noah Centineo será o ator escolhido para viver o John Rambo. E para você que não sabe quem é esse ator, ele participou do filme do Adão Negro como Esmaga Atom. Recentemente, ele fez um filme chamado O Recruta e ele já participou de algumas comédias românticas e filmes de romance meio adolescentes. E, cara, é uma excelente oportunidade para esse ator, cara, ganhar o estrelato. Porém, na minha concepção, até porque ele não é um ator muito conhecido por grande parte da galera, eu acho que tem 2 caminhos pro Noah. Das duas, uma. Ou ele vai fazer um puta personagem, e cara, dali em diante ele vai ser a cara que a gente vai acostumar a ver dos próximos 10 anos em diversos filmes de ação,
ou vai dar muito errado, tá? Ou vai dar muito errado. Porque quando a gente pensa no Rambo, não existe, assim, uma imagem associada ao personagem vinda dos livros, dos jogos ou algo do gênero que não seja a do Sylvester Stallone. Do livro de 1972, a gente tem uma silhueta de uma pessoa. A gente não tem uma imagem oficial de um personagem. É diferente de quando você vê um Batman, por exemplo, que já foi vivido pelo Michael Keaton, pelo George Clooney, pelo Val Kilmer, pelo Ben Affleck. Rambo não. Rambo é igual o Rocky, o Lutador. É personagem do Stallone. A gente só viu o Stallone viver esse personagem há mais de 30 anos, né? Quase 40 anos vivendo o mesmo personagem. E do nada vem uma cara nova de um ator pouco conhecido, e essa estratégia eu acho que ela é até boa, porque aí é difícil de você desassociar ele de outros filmes que ele já fez. Só que vamos lá, gente. É muito difícil você pegar um papel a qual só teve um personagem pro resto da vida, né? Isso tem que ser muito bem pensado pra gente conseguir desassociar a imagem dos personagens. É igual, por exemplo, o 007, né? Ele já foi o Sean Connery, ele já foi o Daniel Craig, ele já foi diversos atores. E, pelo jeito, parece que o que mais a galera tá irritada de terem trocado é o Daniel Craig. Agora, Rambo, até porque durante as filmagens do primeiro filme do Rambo e do segundo, o Stallone ainda era jovial. Então você tem a imagem do Stallone bem jovem, depois você tem a imagem do Stallone no quarto filme já bem mais velho. Então é difícil, né, descaracterizar, né, desassociar a imagem do Stallone. Mas eu acho que pode dar pode dar certo se o menino fizer um bom trabalho. Só que aí tem um outro detalhe, ele vai ter um outro blockbuster em 2026, que é o Street Fighter. Ele foi escalado para viver o Ken Masters no Street Fighter, que tá para ser lançado em 2026. Então assim, já vai ter ele como Ken, já teve como Esmaga Átomo. Esmaga Átomo, o filme do Adão Negro é um filme que ultimamente ninguém comenta sobre esse filme. A parte que mais... O filme é muito legal, ó. The Rock tá fantástico. Mas ninguém lembrava que ele fez o Esmaga Átomo. É igual ninguém lembra que o Michael B. Jordan já fez o Tocha Humana. Então, pode ser algo que vai jogar ele pro estrelato ou vai jogar ele pro esquecimento. Por sorte, a gente já tem cases de sucesso de atores que iniciaram suas carreiras fazendo filmes ou obras, né, um pouco mais românticas, e que depois disso conseguiram o seu lugar, né, nos filmes ou séries ou obras de ação. A gente está falando de personagens como Antônio Bandeiras, Bruce Willis, o próprio Jensen Ackles, que era ator de novela nos Estados Unidos antes de ser o Jim Winchester. E a gente também tem, né, o próprio Mel Gibson, entre outros atores que fizeram muito sucesso em comédias românticas, mas também se destacaram como personagens de ação. Então vamos torcer que o caso, né, do Noah Centineo seja um desses. Só que além do Noah Centineo, também temos Jalmari Helander como diretor deste projeto, para criar aí, né, ser o diretor do filme do Rambo. E para você que não sabe quem que é esse diretor, ele foi o diretor de um filme chamado Sisu, que saiu alguns anos atrás, e era um filme bem semelhante, pelo menos tinha o mesmo core, né, do Rambo. Um aposentado, só que no final da Segunda Guerra, tentando sobreviver, tentando levar sua vida ali de forma tranquila, até que vão lá perturbar a paz do cara, vão testar a fé dele. E aí esse cara, ele se transforma numa máquina de matar tão absurda. O filme, sabe, é visceral, a forma, a criatividade do como ele mata os personagens no decorrer do filme, né? Tudo pra se proteger, pra sobreviver. E, cara, se for algo parecido com o que a gente viu em Sisu, e se respeitarem a herança, né, a lendária passagem de Rambo pela visão de qualquer pessoa que assistiu, pode dar muito bom. Sem contar que os roteiristas de Adão Negro estão envolvidos nesse projeto também, tá? Então coisa boa pode vir aí. E pelo que os rumores dizem também,
O filme tá com previsão de começar as gravações em 2026, então é bem provável que a gente veja alguma coisa desse filme durante 2026 e início de 2027, que é quando se imagina que, caso esse projeto de fato seja real, ele venha a acontecer em 2027. E de novo, gente, o que eu acho? Eu assisti todos os filmes do Rambo, tá? Um é muito bom, o 2 é maravilhoso, o 3 já virou um caça-níquel, o 4 ele se torna algo muito mais saudosista, né? E o 5, cara, eu achei um filme interessante, tem uns momentos bem tristes no filme, mas ao mesmo tempo uma ação bem visceral que respeita muito o Rambo, só que ele já virou filme de ação trash, vamos dizer assim. E puxar de novo, né, essa mitologia do Rambo, pegar a história dele desde o início, mostrar como que, né, eu acho que ia ser uma coisa muito legal a construção da aura do Rambo nesse filme. Você pega um jovem, até para deixar o nerdola com raiva no início, né, eu, por exemplo, começar a assistir o filme, você vê um Rambo mais alegre, sorridente, totalmente diferente do que a gente conhece, e de fato mostrar alguns horrores de guerra realmente que seriam necessários para traumatizar um homem. E a gente vê o filme começando com um personagem e terminando com outro completamente diferente. Gente, olha isso, olha esse peso emocional. Imagina o tanto de tortura, o tanto de coisa que não pode acontecer nesse filme para você criar de fato, entender o futuro ou o passado, não sei, do que seria o personagem Rambo já durante a guerra e no pós-guerra, né? Trazendo uma justificativa do porquê que o Rambo é e age dessa forma. Cara, esse filme pode ser um baita acerto, mas claro, desde que eles foquem 100% na história, façam um bom roteiro e claro, vamos torcer pro Noah fazer aí um excelente papel. Por enquanto, como eu mencionei, são rumores, né? Trazidos ali pelo Deadline, informações de informantes não divulgados, só conforme informações novas forem saindo, a gente vai trazendo aqui pro canal, beleza? Mas e você? Ficou feliz com a notícia? Já assistiu Rambo, dependendo da tua idade? Se você nasceu nos anos 90 e 80... Olha a Alexa falando barulho. Mas responde pra gente, já assistiu Rambo? Se você nasceu nos anos 80 e 90, tenho certeza que você assistiu. Mas se não viu, vai dar uma olhada? Já conhecia a história? Alguém leu esse livro do First Blood? Deixa aí nos comentários. E não esqueçam, deixar o like, compartilhar com a galera, né? Vamos continuar essa resenha nos comentários, porque tá dando muito certo. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!